Olá pessoal, meu nome é Rafael Brassac, faço monitoria de utilidades e instrumentação com a professora Elaine no primeiro semestre de 2022 e hoje a gente vai fazer o nosso primeiro exercício de ciclos de Rankine sobre o ciclo de Rankine ideal. Então, vamos ao enunciado. Determine o rendimento de um ciclo de Rankine simples que utiliza água como fluido de trabalho. A caldeira opera a 2 MPa, o vapor deixa a caldeira a 400 graus Celsius. A pressão de operação do condensador do ciclo é 10 kPa. Então, vamos revisar como funciona o ciclo de Rankine. A água líquida, subresfriada, entra na caldeira. Lá, ela é aquecida até começar a vaporizar, vaporiza totalmente e ainda é sobreaquecida, ou seja, ela sai da caldeira a uma temperatura maior do que a temperatura de ebulição dela. Todo esse processo ocorre a uma pressão constante, então é um processo isobárico. Ao sair da caldeira na temperatura desejada, a água entra na turbina. Lá que vai ser gerada energia e a turbina opera de maneira isentrópica, ou seja, com entropia constante. Normalmente, as turbinas operam retirando todo o calor sensível do vapor, e quando ele começa a condensar, ele sai da turbina. Esse normalmente é o limite de operação da turbina, porque caso haja água dentro, a turbina começa a ser danificada. No ciclo de Rankine ideal, a gente simplesmente desconsidera isso e faz a turbina trabalhar o quanto for possível até chegar na pressão do condensador. Então, o fluido sai da turbina já na pressão de entrada do condensador e lá simplesmente vai ser condensado até líquido saturado. O condensador, assim como a caldeira, opera de maneira isobárica, a pressão constante. E por último, depois do condensador, temos a bomba. Ela tem a função de pressurizar o líquido que saiu do condensador até a pressão de operação da caldeira. Assim como a turbina, a bomba opera de maneira isentrópica, ou seja, entropia constante, e gasta energia para. Aqui a numeração que eu estou usando é a mesma que a gente usa como referência para esse assunto na sala de aula. Aqui a gente tem um esquema do ciclo de Rankine simples. Então, entrada na caldeira, ganha calor com a queima de combustível, entra na turbina, gera trabalho no condensador, perde o calor na condensação e a bomba usa energia para pressurizar de novo na caldeira. E importante frisar aqui, caldeiras e condensadores são isobáricos, turbinas e bombas são isentrópicos, tá? Bem importante isso, para não esquecer. Agora vamos para o cálculo da eficiência de um ciclo de Rankine. A eficiência é toda a energia gerada nas turbinas como forma de trabalho, menos a energia gasta ou consumida na bomba, como quiser chamar, na forma de trabalho, tudo isso dividido pelo calor fornecido na caldeira. Para todos os casos, a energia total é vazão máxima vezes a variação de energia na saída menos na entrada. E em todos os casos, então, a gente vai escrever a partir de M2, porque não há acúmulo em nenhuma das etapas e toda água que entra só sai por uma saída em todas as etapas. O único caso que não vai acontecer isso é quando formos estudar sobre o ciclo de Rankine regenerativo. Então, substituindo na equação, a gente tem que a eficiência de Rankine é a vazão máxima de 2 vezes o módulo, tá, da entropia de H4 menos H3, menos a vazão máxima de 2 vezes a entropia de H2 menos H1, tudo isso dividido pela vazão máxima de 2 vezes a entropia de H3 menos H2. E como todos estão multiplicando por M2, a gente pode cortar e a gente tem essa equação que vamos usar para calcular a eficiência. Então, o nosso primeiro ponto, normalmente, é a saída da caldeira, o mais fácil de achar. Ele diz que a caldeira opera a 2 MPa, ok? Então, vai ser nessa linha aqui. E o vapor deixa a caldeira a 400 graus Celsius. Então, esse ponto aqui do cruzamento das duas linhas vai ser o nosso ponto 3. Então, aqui
é o nosso ponto 3. O exercício não fala nada sobre a turbina, só fala que a operação do condensador do ciclo é 10 kPa. A turbina opera de maneira isentrópica, então ela vai levar esse ponto aqui, que está a 2 MPa, até o valor de 10 kPa, ou 0,01, tá? De maneira isentrópica, ou seja, ela vai seguir essas curvas aqui. Então vai ser mais ou menos aqui até esse valor aqui. A ideia é que seja mais ou menos assim a curva, tá? A nossa turbina vai estar produzindo, então, tudo isso de energia elétrica. Todo esse verde aqui. E aqui é o nosso ponto 4. O condensador simplesmente vai pegar tudo que entrou nele, de maneira isobárica, vai condensar. Então ele vai fazer chegar tudo que entrou até na curva de líquido saturado. Então, traçando uma isobárica, a gente chega aqui, e esse vai ser o nosso ponto 1. Agora a gente tem a bomba. Ela trabalha assim como a turbina de maneira isentrópica. E o que ela faz é levar o nosso líquido até a pressão de operação da caldeira. Então aqui a gente vai desenhar como uma reta, ok? Porém, na realidade, não é uma reta. Normalmente a entalpia varia em 10 kJ por quilograma, um pouco mais, um pouco menos. E aqui a gente tem o nosso ponto 2, a entrada da caldeira. E a caldeira, completando o ciclo, eleva a temperatura do líquido, evapora o líquido e eleva a temperatura do gás até o ponto desejado. E assim temos o ciclo desenhado. Se a gente quisesse, a gente podia pegar os valores direto do diagrama para fazer um cálculo aproximado da eficiência. Então, basicamente, a gente pegava o nosso ponto e veria qual seria o valor no eixo X. Então, no ponto 3, dá mais ou menos uns 3.280, 3.300. Então, a gente sabe que a entropia de saída da caldeira é esse valor. A mesma coisa para o ponto 4, que vai ser uns 2.100, para o ponto 1, para o ponto 2, ok? Então, agora a gente vai obter os nossos valores de entropia no NIST. Então, agora a gente vai começar a obter os valores para o nosso diagrama. Vamos começar igual a gente começou desenhando, então pelo ponto 3, ok? A gente sabe já que o ponto 3 está a 400 graus Celsius e 2 megapascal, como foi dito no enunciado. Esse ponto é a saída da caldeira e a entrada da turbina. Então, no NIST, primeiro a gente vem em substância, escolhe o fluido puro, seleciona a água e dá um OK. Calculate. A gente tem a pressão e a temperatura, então a gente vem aqui em Specific State Point e digita pressão 2 megapascal e a temperatura é em Kelvin, e lá é 400 graus Celsius, então aqui vai ser 673,15. A gente tem agora, então, a entropia e a entalpia do ponto 3. Então, já vou pegar o valor de entalpia e colocar no nosso Excel. 3248,3. Isso. Agora é a turbina. A turbina é um processo isentrópico, ou seja, a entropia é constante. Então, a entropia de saída é igual à entropia de entrada, que é igual a esse valor aqui. Então, para o ponto 4, a gente sabe a entropia, que é igual a do ponto 3, e a gente tem a pressão, que é 10 kPa. Então, a gente também pode pegar pela tabela de Specific State Point. 10 kPa é 0,01 megapascal, e a entropia a gente só copia e cola. Pronto, ele deu o valor de entropia. 2.258,6. 2.258,6. Opa, faltou um 5 aqui.
O ponto 4 é a entrada do condensador e o ponto 1 é a saída dele. Nosso condensador trabalha de maneira isobárica, então a pressão do ponto 4 é igual à pressão do ponto 1, como a gente desenhou aqui. E a gente sabe que o ponto 1 é líquido saturado, porque a gente considerou, né, que o que sai do condensador vai ser líquido saturado. Então, a gente vem em substância, desculpa, a gente vem em calculate, estado específico no equilíbrio, e a gente simplesmente digita a pressão, 0,01, dá um enter. Aí aqui ele dá os valores de entalpia e entropia, tanto para o vapor quanto para o líquido. Então, nesse caso, por exemplo, ele dá a entalpia e entropia para esse ponto 1 aqui e para um ponto que estaria bem aqui em cima do meu mouse, como vapor saturado. Ok? Mas aqui ele dá para gente de entropia de líquido. Opa, desculpa, de entropia de líquido 191,81. 191,81. E por último, é a saída da bomba e a entrada da caldeira. A gente já tem a pressão de operação da caldeira, 2 megapascal. E a nossa bomba trabalha de maneira isentrópica. Então, a entropia do ponto 1 é igual à entropia do ponto 2. E a entropia do ponto 1 a gente obteve aqui também, a entropia do líquido. Então, a gente vai copiar a entropia do líquido, já que ela vai ser constante. E a pressão é os nossos 2 megapascal. Então, só dá um Enter. E agora aqui a gente tem a entalpia, 193,82. E agora, com todos os valores, a gente pode calcular a eficiência de Rankine. Então, já vou usar essa equação final aqui. Vai ser o ABS, né, o valor absoluto, H4 menos H3, menos ABS H2 menos H1, tudo isso divididos pelo ABS de H3 menos H2. Então, a nossa eficiência do ciclo de Rankine ideal é de 32,3%. E com isso terminamos o exercício. Já vou dando um spoiler para vocês, para os próximos vídeos, que em nenhum dos próximos casos a eficiência de Rankine vai ser maior que esse valor, justamente porque aqui a gente está trabalhando no caso ideal, então a gente está tirando o máximo proveito da nossa turbina, mesmo que isso não seja possível na vida real, digamos assim. Ok? Então, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.